Hello, Levy Learner! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês do nosso curso. E na aula de hoje vamos falar sobre possessive adjectives, os adjetivos possessivos. Então pega o seu caderno, sua apostila, sua caneta, sua água, põe seu celular no modo sem distrações, porque agora é a hora da gramática, tá? O que são palavras possessivas? São palavras que indicam a quem pertence alguma coisa. Em português nós temos meu, seu, dele, dela, nosso, vosso, tá? Em inglês também temos palavras equivalentes e vamos aprender hoje e como usar e quando usar, tá? Vamos começar com a frase This book is her book. Este livro é o livro dela. Então, os adjetivos possessivos dão características a alguma coisa. Por exemplo, este celular, tá? Isso aqui não é apenas um celular, é o meu celular. Então, este celular aqui, ele tem a característica de ser meu. Você percebe que a palavra meu, além de indicar que pertence a mim, está dando uma característica para esse telefone? Não é qualquer telefone, é o meu telefone, proprietário Larissa. Então, o meu é uma palavra que dá característica, ou seja, é um adjetivo. E por representar a característica de pertencimento, é um adjetivo possessivo. Possessive adjective. Tudo bem? Vamos ver quais são os adjetivos possessivos em inglês. My, meu. Your, seu. His, dele. Her, dela. With, vai ser tanto dele ou dela, só que para objeto, para um animal, para uma coisa. Our, nosso ou nossa, né? Essas palavras elas não têm alteração de gênero. Your, seus ou suas. E their, deles ou delas. Tudo bem? Então vamos lá. Essas palavrinhas aqui, elas têm cada uma para cada pessoa, tá? E a primeira característica das palavras possessivas em inglês é que elas não apresentam plural. Olha só. This is her book. Este é o livro dela. These are her books. Estes são os livros dela. O her é o mesmo, tanto para o singular quanto para o plural. Por quê? Porque não apresenta alteração na sua forma de singular ou plural, tá? Também não apresenta alteração de gênero. That is my daughter. Aquela é minha filha. That is my son. Aquele é o meu filho. Pode ser uma palavrinha feminina, masculina, a palavra possessiva ela é a mesma, ela não se altera para gênero e nem para quantidade. Por fim, mais uma característica aqui importante é que não usamos as palavras possessivas com artigos, tá? Então, em português eu posso falar o meu filho, mas em inglês eu não falo the my son, não. Ou eu uso the, ou eu uso a palavra possessiva. Uma ou outra, as duas não andam juntas. Então, eu não falo the my dog isn't purple. Eu falo my dog isn't purple. Você começa direto com o possessivo e não com o artigo, tudo bem? Existe mais uma coisa que eu preciso te explicar em relação aos possessive adjectives. Um adjetivo é uma característica, é algo que sempre vai ser acompanhado de alguma coisa. Por exemplo, beautiful girl, garota linda. Então, o beautiful é o meu adjetivo que acompanha o girl. Então, a garota que é linda, tá? Blue car, carro azul. O blue é uma característica do carro, não é qualquer carro, é um carro azul. Orange juice, suco de laranja. Não é qualquer suco, é um suco de laranja, tudo bem? Então, a laranja, nesse caso aqui, é a característica do meu suco. Entendendo isso, entendendo que adjetivo é sempre uma característica, você vai entender que as palavras my, your, his, her, elas são possessivos, só que elas também são adjetivos. O que você está querendo dizer com tudo isso, Larissa? Estou querendo dizer que elas não andam sozinhas. Eu não posso falar, por exemplo, this book is mine. Esse livro é meu. Porque o my, ele é uma palavra de adjetivo, ele precisa estar acompanhado, tá? Então, se eu quiser falar my, eu preciso
que ele acompanha alguma coisinha ali do lado dele. Por isso que eu falo, this book is my book, tá? Ou this is her car, este é o carro dela. Ele sempre vem acompanhado. As palavras possessivas, né? Elas sempre vêm acompanhadas. Isso é muito importante. E aí você pode estar se perguntando, Larissa, como é que eu falo, então, esse livro é meu? Eu não posso? Sim, você pode. Inclusive, esse é um tópico que a gente vai deixar mais para frente para a gente investigar, mas eu já vou te adiantar algumas coisas. Como eu te falei, você precisa sempre usar essas palavras acompanhadas de alguma coisa, tá? Então, se você quiser falar este livro é meu, você tem sim uma forma de falar isso em inglês. Só que eu prefiro que nós não trabalhemos isso agora nesta aula, porque é um conjunto de palavras totalmente diferentes que podem acabar te confundindo, tá? Então, opte por falar This is my book, que seria tipo, este é meu livro. Tente sempre deixar juntinho as palavras de possessivo adjetivo com aquilo que está sendo possuído, tá? Tenta sempre deixar juntinho e lá para frente, um pouco mais para frente, a gente trabalha as palavras é meu, é dela, é dele, tá? Porque elas são de outra classe que se eu te ensinar agora, pode acabar fazendo um excesso de informação e você vai acabar se confundindo. Então, um passinho de cada vez, nós vamos focar nessas daqui agora, tá? E posteriormente a gente aprende as outras. Existe outro ponto que eu preciso observar com vocês, que é o seguinte. Quando você traduz frases no Google Tradutor, tá? Do português para o inglês, você vai colocar lá, por exemplo, assim: Laís tem várias amigas, mas sua melhor amiga é a Ana. Aí você vai colocar isso aí no Google Tradutor. E ele vai te colocar assim: Laís has many friends, but your best friend is Ana. Qual que é o erro dessa frase, pessoal? O your. O your, ele é para falar sobre você. É quando você tá falando com alguém, você tá olhando pra pessoa, pensa que tem alguém na minha frente aqui. E aí eu quero falar que o cabelo dela é lindo. Your hair is beautiful. Agora, quando eu tô falando de uma terceira pessoa, cada um tem o seu tipo de possessivo. Então, tomem cuidado quando vocês forem traduzir frases no Google Tradutor e achar que tá correto. Porque aí eu vejo o aluno traduzindo tudo, ele traduz, aí ele vê essa frase, acha que está correto, porque a gente usa o sua para várias pessoas aqui no português, mas o inglês é diferente, só que ele acha que está correto. E aí ele cria um vício de linguagem, que é quando ele repete muito uma informação, aquilo se prende a ele e fica mais difícil de desaprender aquilo para aprender algo novo. Então tomem cuidado quando for usar traduções, tá? Porque o correto não é o your, o correto é her, porque a gente está falando da Laís, não está falando de mim nem de você. Não é uma troca entre nós dois aqui, professor e aluno. É uma terceira pessoa. É a Laís e a amiga dela. Então, é o her, tá? Então, tomem cuidado na hora de fazer traduções, porque principalmente nesse ponto das palavras possessivas, o Google Tradutor e alguns outros aplicativos traduzem errado. E se você ficar insistindo nisso, você vai criar um vício de linguagem que vai te atrapalhar na hora de aprender outras coisas em inglês, tudo bem? Então, agora que você entendeu os conceitos, como funciona, nós vamos fazer exercícios, tudo bem? Vamos fazer exercícios para praticar, porque como eu falei para vocês, tudo que a gente aprende, a gente tem que usar. Se você aprende algo e não usa, isso vai ficar ali na sua mente, ocupando espaço, sua mente vai pensar, pô, tá ocupando espaço aqui, eu vou limpar, né? E você esquece. Tudo aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, se você não vê os conteúdos, você não vai lembrar deles. É por isso que eu gosto de praticar sempre. E a cada vez que a gente avança, eu vou inserindo mais conteúdos nas nossas frases, exercícios e práticas, revisando o que você já aprendeu, mas sempre com algo novo. Então, vamos lá. Vamos agora exercitar nosso conhecimento. Bora lá. Então, aqui eu tenho as pessoas, os pronomes, e aqui do lado eu tenho que colocar o possessivo correspondente, tá? Qual é o possessivo correspondente do I, que sou eu? É o meu, né? Então, my. You, você. Qual será que é o possessivo correspondente? Hum? Your. Ok? Your. He. His. She. Her. It.
It's, tá? We. Our. Will, novamente. Your, porque não muda. E o they. There. Então, essas são as ordens das palavras possessivas, tudo bem? Perfeito. Então, começamos aqui. Vamos para o segundo exercício. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Para falar do cabelo. Meu cabelo, seu cabelo, cabelo dela, cabelo dele, cabelo deles, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que fica meu cabelo? My hair. Seu cabelo. Your hair. Cabelo dele. His hair. Cabelo dela. Her hair. O cabelo do cachorro. Seria o it. Its hair. O cabelo nosso. Our hair. Cabelo de vocês. Your hair. E o cabelo deles. Their hair. Maravilhoso, né? Eu tenho que te orientar o seguinte, cabelo, apesar de falarmos cabelos em inglês, em português, o cabelo em inglês é um substantivo singular, tá? Então, não tem plural, basicamente. A não ser que você tá falando de cabelo de várias pessoas ao mesmo tempo, mas nosso cabelo em si é sempre singular, tudo bem? Então, vamos fazer mais alguns exercícios para fixar. Hands. Hands são mãos. E as mãos são dele. Como é que é dele? His hands. Vamos pro próximo. Next, tá? Próximo em inglês é next. Bike. A bike é sua. Como é que é seu em inglês? Your. Your bike. Tudo bem? O cabelo dela. Como é que é? Her hair. A minha irmã. My sister. Os dentes do jacaré ou crocodilo, realmente não sei. It's teeth, né? Teeth. São dentes, tá? They are in classroom. Então, eles estão na sala de aula deles. Como é que é? Repete comigo. They are in their classroom. Nós e o nosso cachorro. We and our dog. Você e os seus amigos. You and your friends. Qual é o seu número de telefone? What is your phone number? Esse é o meu jantar. This is my dinner. Estes aqui são os brinquedos da Pamela. Como é que é da? Porque a idade, né, da Pamela é dela. Mulher. Singular. These are her toys. Este é o nosso ônibus. This is our bus. Onde estão os pais dessa criança? Where are his parents? Estou jogando com a minha bola. I'm playing with my ball. Eles perderam a chave deles. As chaves, na verdade, né? Porque está no plural. They lost their keys. E por fim, os olhos do gato são azuis. O gato, its eyes are blue. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa apostila, você vai ter um vídeo suporte, caso você queira revisar a aula através de outro professor, e a lição de casa. Você vai fazer 10 frases, que depois você também vai me enviar lá no grupo do WhatsApp ou no meu WhatsApp pessoal, tá? As suas frases, pode ser no Word, no caderno, você me envia que eu corrijo, da página 44. E na página 45 você vai ter a homework também, tá?
que é esse exercício aqui que você vai ter que colocar o adjective pronoun correto, tá? O adjective possessive, tudo bem? Você vai colocar aqui o correto. Se é meu, se é dele, se é dela, tudo bem? E quando você terminar, você vai ter concluído 30% da nossa apostila, tá? Esses termos mesmo eu vou trocando para falar inglês para você já ir se acostumando, porque ao longo das aulas eu vou inserir cada vez mais inglês, tá? Então, para você ir ficando ligado aí. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Na nossa próxima aula eu corrijo a lição de casa e nós iniciaremos a Unity 4, ok? Então, te vejo na próxima aula. See you there. Bye, bye.